Boa noite a todos, é um prazer ter todos vocês aqui conosco, reunidos na última palestra do workshop, né, realizado pela Tati em prol dos tarefeiros do Lar da Vovó. As outras palestras estão no YouTube, já estão no YouTube. Quem quiser assistir, né, usufruir, elas já estão lá. E hoje nós vamos gravar aqui. E no primeiro momento, após a prece, a Tati fará a exposição do tema Fora da Caridade Não Há Salvação. E logo após o estudo, que dura em média uns 40 minutos, né, 45 minutos, a gente fica à vontade para fazer as perguntas, né, fazer alguma colocação, tá ok? Então, nós vamos fazer a prece inicial e vamos passar para a nossa palestrante de hoje. Vamos fechar os nossos olhos e agradecer. Agradecer pelo dia de hoje, agradecer pela vida, agradecer pela oportunidade diária do recomeço. Amado Mestre Jesus, muito obrigada, porque o Senhor nos dá a mão constantemente, nos pega no colo e nos ajuda a caminhar. Que possamos, amado Mestre Jesus, espalhar a sementinha de amor que existe em nós, a cada local e a cada pessoa que encontremos. Que não nos falte caridade, tolerância, empatia e amor. Somos aprendizes, mas queremos aprender e queremos auxiliar na nossa transformação, mas também na transformação do mundo que vivemos, em prol de um mundo de amor, mais justo, mais cristão, de acordo com as leis do Pai. Muito obrigada, esteja hoje e sempre conosco, assim seja. Então, passamos para o momento mais esperado, que é com a nossa amiga Tati, que vai falar conosco sobre caridade. Fora da caridade não há salvação. Tati, é com você. Obrigada. Obrigada, Janine. Agradeço também ao Grupo Maria Francisca, que nos dá essa oportunidade de crescermos juntos como uma grande família. Agradeço muito a presença de vocês aqui e os que vão assistir posteriormente estão conectados conosco numa vibração de muito amor. O tema para fechar esse workshop, a gente precisaria falar desse trabalho que é um trabalho de caridade, e que Paulo de Tarso nos diz que fora da caridade não há salvação, e esse lema é muito adotado no Espiritismo. Mas é preciso refletir nisso com muito carinho, para que a gente entenda realmente o que nós estamos fazendo nesse trabalho. Vou começar levantando para vocês uma pergunta. Lendo esse livro aqui, Liderança e Propósito, do Fred Kaufman, ele começa dizendo o seguinte, perguntando, né, num estudo que ele fez, no workshop que ele fez, ele perguntou assim, qual é o seu trabalho? E uma pessoa disse, eu trabalho na contabilidade, o outro disse, eu trabalho no jurídico, e foi perguntando para todos esses qual é o seu trabalho. E eu fiz um exercício, eu convido vocês que trabalham de alguma forma numa tarefa fraterna qualquer, seja o Lar da Vovó ou qualquer outra, eu convido vocês a responder mentalmente qual é o seu trabalho nessa tarefa. E uma das tarefas que eu participo é a Colônia Santa Isabel, e eu vou
eu pensei nela e o meu trabalho lá é organizar a fila. É isso que eu faço, eu organizo a fila. Então, chega lá, tem muita gente, uns querem furar a fila, e eu fico lá organizando a fila. E logo no início da minha participação nessa tarefa, eu questionei a validade do trabalho. E na equipe que eu participo, né, porque lá a Maria Francisca se divide em 3 grandes frentes de trabalho. Na frente de trabalho que eu participo, a gente fica na rua e leva 240 cestas básicas em itens, pequenos itens, né? É uma menor. Hoje, na pandemia, o Maria Francisca está levando 160 cestas básicas. Mas naquela época era 240 pequeno, hoje são 160 grande. E eu questionei, falei, gente, será que faz sentido? Eu estava no início do trabalho, no meu trabalho de organizar a fila e questionando, faz sentido levar, a gente trazer tão pouco, né? Um feijão, um macarrão, é tão pouco, leite. E eu estava nesse questionamento íntimo e uma pessoa, uma senhorinha, chegou perto de mim e falou assim, eu queria te agradecer. Eu falei assim, por quê? Ela falou assim, porque o feijão que vocês trazem, eu faço ele bem aguado e ele dura o mês inteiro. Bom, mas o meu trabalho é só organizar a fila, né? E aí a gente começa a entender que tem algo além disso tudo. Nesse livro, Liderança e Propósito, Fred Kaufman conta que o presidente John Kennedy foi visitar a NASA em 1961 pela primeira vez. E ele encontrou uma pessoa que varria, limpava o chão. E ele perguntou para essa pessoa, qual é o seu trabalho? E esse rapaz respondeu muito orgulhoso, eu estou ajudando a levar o homem à Lua. Então eu pergunto de novo, qual é o seu trabalho na tarefa? O meu era organizar a fila. Será que é isso mesmo? Durante esse estudo, eu vou tentar responder isso. Qual é o meu trabalho? E que a gente pense sobre isso. Qual é o trabalho? Eu trabalho na obra do Cristo. Qual que é a obra do Cristo? Né? Ele assinou sua carteira para quê? Ele né, te contratou para quê? Então vamos pensar sobre isso, é um convite que eu faço para que a gente pense qual que é o meu trabalho. E quando falamos em fora da caridade não há salvação, salvação é uma palavra muito forte. Parece que nós estamos naufragando num mar, né, de águas tortuosas lá fora. E o Senhor manda a gente fazer um barco e colocar o betume dentro e fora. É como se colocasse o amor para dentro e o amor para fora. E dentro desse barco, nós não estamos sozinhos. Estão dentro de nós todos os animais. Dentro de todos nós tem muitos animais, né? Aqui dentro tem leão, tem passarinho, tem beija-flor. Às vezes um briga com o outro aqui dentro. Mas de uma certa forma estamos salvos dentro desse barco, é um barco seguro. E quando a tempestade passa, a gente pode sair dele.
essa passagem de Noé, da barca de Noé, ela tem como uma grande representação da paz, a pomba. Então, Noé solta a pomba para ver se é seguro, se há segurança. Podemos sair do barco, tem terra firme. E ele solta a pomba e a pomba retorna porque não encontrou terra firme. E solta de novo e a pomba retorna porque ainda não encontrou terra firme. Até que a pomba vai e não retorna. E Noé conclui que há terra firme e que estamos todos salvos. Essa pomba, ela só vai reaparecer na Bíblia no batismo de Jesus. Quando ele está batizado, a pomba reaparece, como se nos dissesse: aqui a terra firme. Não é por menos que em outra passagem, em que há uma tempestade lá fora e as águas estão muito movimentadas, os apóstolos se encontram dentro do barco novamente. Só que esse barco é diferente, porque nele tem Jesus dentro do barco. E estamos salvos. Esse sentimento de estar salvo, estar seguro, ele acontece quando a gente sente a terra firme, quando a gente tem estrutura, quando a gente consegue perceber que eu posso sair dessa água tortuosa, que tem terra firme, eu consigo caminhar. Fora da caridade não há salvação. Vou apresentar aqui um slide. Vou colocar aqui para apresentar. Mas a gente pergunta ainda, né? É difícil hoje a gente sair de casa para fazer uma caridade pensando no bem comum. Eu que morei em prédio muito tempo, eu sei como é difícil para um síndico convocar uma reunião de condomínio. As pessoas não vão. Mas, quando há um interesse pessoal, quando há em pauta o aumento de um condomínio, algo pessoal ou uma obra que você tem muito interesse, em geral, essa pessoa vai. Ela topa sair do sofá e ir para a reunião de condomínio. Porque nós ainda perguntamos o que eu ganho com isso. Porque seguramente é muito melhor você estar como esse rapaz aí, deitado na rede, né? Curtindo numa boa. Vai sair domingo para ir trabalhar longe, pegar carona. É uma trabalheira. Eu prefiro ficar deitada na rede. O que eu ganho com isso? O problema é que enquanto não temos estrutura, essas raízes bem consolidadas, a gente fica superficialmente tranquilo. Vou voltar nesse ponto. Por que a caridade é tão importante para a gente? Lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, diz que toda moral de Jesus se resume na caridade. Quer dizer, nas duas virtudes contrárias contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Bom, então, se eu estou na caridade, no trabalho da caridade,
eu vou trabalhar o meu egoísmo e o meu orgulho. E eu ganho isso. É isso que eu ganho. É o trabalhar o meu egoísmo e o meu orgulho. Só que o nosso ego, ele é um grande animal que está dentro da gente. Eu vou mostrar para vocês a foto do nosso ego. Olha só o tamanho dele. É um grande dragão. Ah, mas eu tenho que matar o ego. Ele é um dragão perigoso, eu tenho que matar o ego. Só que a gente se vê como esse menininho aqui, ó, frente ao nosso ego. A gente com uma espada da vontade, a espada representando a nossa vontade, mas o dragão é muito grande. O menininho é muito pequenininho para matar aquele dragão. Então, no trabalho da caridade, nós precisamos estar atentos, olhando para esse dragão com muito amor, olhando para ele. E esse estar atento é o que nós chamamos de estar despertos. Na carta de Paulo aos Efésios está escrito assim: desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. Parece que há muita gente esperando o príncipe, né? Igual a Bela Adormecida, dormindo lá. O ser desperto, ele está atento, ele presta atenção em tudo que acontece em volta e busca o que ele pode melhorar, onde ele pode trabalhar. E aí, quando ele consegue trabalhar a si mesmo, ele vai, como nos grandes filmes da Disney, morar lá no castelo, lá no alto, bem no alto da montanha. Ou seja, ele encontra o reino de Deus. O reino de Deus, ele está nessa paz interior que a gente encontra ao prestar atenção no caminho. Mas é interessante que o nosso ego atrapalha muito. E isso é tão curioso, porque quando a gente vai por uma tarefa, eu tô lá com o meu dragão enorme, enorme. Quer dizer, o meu ego enorme. Aí eu já pego a carona com um tanto de gente que também tem seus dragões. Não sei como que cabe tudo dentro de um carro só. Né? Já vai, Rosana tá rindo porque tá lembrando aí de coisas. Essa palestra vai lembrar de muitas coisas. Aí no caminho, os dragões já vão se degladiando. Não é assim? Eu já vivi uma situação de uma briga tão grande no caminho e que uma pessoa parou o carro e mandou a outra descer. E a outra falou assim, eu vou descer mesmo. Eu falei, minha amiga, não desce não, aqui é estrada. Eu não vou entrar. Quer dizer, são os dragões se degladiando. É normal. Nós estamos aprendendo a lidar com ele. Aí, a gente chega na tarefa. Então, você prepara um cachorro-quente para uma criança e, com todo o amor, entrega para ela. Mas ela também tem o seu dragão, não tem? Aí ela vai falar assim, não gostei desse cachorro-quente, não. Aí você tem uma escolha. Ou você deixa os dois dragões se degladiarem, ou você vai usar a técnica que está aqui, ó, nesse filme.
Vocês conhecem esse filme? Chama Como Treinar o Seu Dragão. Esse filme é lindo, lindo, mas conta a história de um menino que vivia numa ilha em que as pessoas lutavam contra os dragões, e os dragões comiam as despensas deles, toda a comida. Era uma convivência muito difícil. E esse menino começou a entender que o dragão é um amigo. E ele começou a acolher os dragões. E os dragões começaram a virar grandes aliados. Então, na tarefa, eu vou com o meu dragão, o outro vai com o dragão dele, e vai chegar lá e vai encontrar outros tantos dragões. E nós vamos aprender a domar o nosso dragão, a fazer as pazes com ele. No livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 21, está escrito: não te espantes assim à frente do conflito da luz e da treva em ti mesmo. Segue a luz e acertarás o caminho. Porque eu preciso amar o próximo como a mim mesmo. Então, no trabalho da caridade, eu vou encontrando as minhas trevas e vou fazendo as pazes com ela. E vou conhecendo ela. Eu preciso amar ao próximo, mas a medida do amor ao próximo é o amor que eu dou a mim mesmo. Eu vou amar ao próximo como a mim mesmo. Ah, mas eu amo demais e eu abro mão completamente de mim pelo outro. Amar ao próximo como a mim mesmo. Então, se no trabalho eu vou encontrando as minhas trevas e fazendo as pazes com ela, lembra que no início eu falei que o meu trabalho lá na colônia Santa Isabel era organizar fila? Puxa vida, quantas vezes eu encontrei as minhas trevas nesse trabalho de organizar a fila. Bom, no livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 13, está escrito: atendamos, pois, ao nosso próprio burilamento, o nosso próprio aperfeiçoamento. Porquanto apenas contemplando a luz das boas obras em nós, é que os outros entrarão no caminho das boas obras, glorificando a bondade e a sabedoria de Deus. Ah, então eu começo a entender que nesse trabalho da caridade tem um exercício enorme do meu burilamento, do meu aperfeiçoamento, né? Um cristal, ele passa por um burilamento para ter aquelas formas de joia, né? Para tirar as imperfeições, as arestas. Então, esse trabalho tem alguma coisa a ver com o meu caminho, com a minha obra. Você pensou poço de gasolina, não põe Zema, não, porque não é Zema, não. Mas que aquele ali agora vai ser da Petrobras, sabia? Tem alguém com o microfone aberto. Bom, Kardec, no livro Viagem Espírita, ele conta uma história muito curiosa. Ele conta o seguinte, em uma de suas palestras, ele fala:
num centro espírita, tá? Se entre vós houver dissidências, causas de antagonismo, se os grupos que devem todos marchar para um objetivo comum estiverem divididos, ou seja, dois grupos que eram para estar num trabalho comum e começarem a brigar, né? Eu lamento. Sem me preocupar com as causas, sem examinar quem cometeu os primeiros erros, e me coloco, sem vacilar, do lado daquele que tiver mais caridade. O grupo que conseguir desenvolver mais caridade é um grupo que já trabalhou muito seu ego. É um grupo que consegue facilmente, se estiver no caminho errado, se colocar no caminho reto, porque ele tem humildade. Então, eu trabalhar o meu ego é eu conseguir ser mais humilde. Humildade não é uma característica que se conquista, não. Eu vou ler um livro e vou ser mais humilde, né? Olha como eu sou humilde, né? Eu vou postar no Instagram para mostrar como eu sou humilde. Não é assim. A humildade, ela cresce na medida em que o egoísmo e o orgulho vão diminuindo. Então, quanto menos orgulho, quanto menos egoísmo, mais humildade. Quanto mais humildade, mais eu me dobro com o vento e consigo aprender. Porque é preciso estar disposto a abrir mão de ideias fixas, é preciso humildade para que venham novas ideias. Se eu sou muito orgulhosa e eu estou certa, e eu quero provar para todo mundo que eu estou certa, eu perco a oportunidade de aprender. Então, o trabalho da caridade, ele nos ajuda a diminuir o orgulho, o egoísmo. Assim eu me torno mais humilde e assim eu aprendo mais. Eu tenho chances de crescer mais. Bom, mas o que eu ganho com isso? Voltamos à pergunta que é natural. Eu vou acordar às 7 da manhã para organizar a fila, que é meu trabalho, organizar a fila. O que eu ganho com isso? Quando eu me desperto, começo a olhar para as minhas trevas, começo a olhar para as minhas sombras com amor, começo a trabalhar o meu orgulho e egoísmo, eu ganho base, estrutura. Porque quando eu não tenho, eu acho que eu estou nessa rede, mas na verdade eu estou numa rede assim, ó. Vocês passariam a noite aí numa rede dessa? Complicado, né? Tô tranquila. Mas num primeiro problema, numa primeira falta, numa primeira tristeza, a gente escorrega e cai, e o tombo é grande. Não é verdade que o tombo é grande? Então, nesse trabalho da caridade, em que eu me proponho a trabalhar para o outro, eu estou trabalhando em mim mesma e estou construindo bases sólidas para não dormir nessa rede aí. Que a hora que eu cochilar, virar para o lado, eu caio, né? E aí, quando cai, vem pânico, depressão e outras tantas doenças aí, né? É importante também a gente lembrar que tudo é energia. Então, quando eu movimento na direção de um trabalho como esse, eu estou movimentando também energia.
Estou movimentando energia. Ah, então, se eu vou fazer um trabalho de amor, eu estou movimentando energia de amor. E funciona assim: somos seres com campos de energia que circundam o nosso ser o tempo todo. E esse meu campo encontra com o campo do outro. André Luiz, lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, em um debate com Aulos explica: não sabe você, André, que um homem encarnado é um gerador de força eletromagnética com uma oscilação por segundo registrada pelo coração? Ignora, porventura, que todas as substâncias vivas da Terra emitem energias enquadradas nos domínios da radiação ultravioleta? Toda vez que eu penso, toda vez que eu sinto, eu emano energia e eu gero um campo de força ao meu redor. Então, quando a gente se propõe a um trabalho de amor, eu tenho um campo de energia. Confesso para vocês que às vezes a gente acorda com preguiça, até com raiva. E vai assim, sei para que eu fui inventar ser espírita, tem que fazer esse tal de trabalho de caridade, né? É uma trabalheira que o espiritismo inventa para gente. E às vezes eu vou com uma energia não tão boa, mas eu vou chegar lá e vou encontrar com outras pessoas. E o campo de energia dessas outras pessoas começa a influenciar o meu. Quem já participou de tarefas sabe que às vezes a gente sai de casa bravo, sem querer ir, e volta numa alegria interior impressionante. Então, eu começo a me beneficiar também com a energia do grupo. Eu levo energia, mas também sou beneficiada com a energia do grupo. Não estou nem falando dos amigos do plano desencarnados, que também participam da tarefa. Mas há um grande benefício de energia. No livro Entre a Terra e o Céu, a irmã Clara nos esclarece. A palavra, qualquer que seja, surge invariavelmente dotada de energias elétricas específicas, libertando raios de natureza dinâmica. A mente, como não ignoramos, é o incessante gerador de força através dos fios positivos e negativos do sentimento e do pensamento, produzindo o verbo que é sempre uma descarga eletromagnética regulada pela voz. Então, o meu sentimento, o meu pensamento, a minha palavra gera uma energia que pode ser positiva ou negativa nesse campo todo. Então, se eu chego numa tarefa dessa e começo a estimular um assunto ruim, um assunto desagradável, gente, eu estou falando de qualquer tarefa, tá? Que seja uma reunião mediúnica, que seja um estudo, o culto no lar, que seja o lar da vovó, a colônia, qualquer tarefa. O que eu falo, penso, sinto, eu estou influenciando esse campo energético. E é importante a gente questionar qual influência que eu estou levando para esse grupo. Eu vou chegar lá e vou falar mal do colega? Eu estou preparando um cachorro-quente para uma criança. Que energia que eu estou colocando nesse cachorro-quente? Qual é a minha influência? Qual é o meu papel? Quando eu falo que na colônia Santa Isabel, o meu trabalho é tomar conta da fila,
ali também eu estou influenciando um campo. E se eu começo a ter maus pensamentos, se eu começo a ter maus sentimentos, eu posso estimular uma briga. Eu posso estimular um desandar da tarefa como um todo. Nós trabalhamos em equipe. Então, a energia que eu coloco no trabalho, ela também é responsável pelo bom andamento do trabalho. Então, volto a perguntar a mesma pergunta que eu fiz lá atrás. Qual é o meu trabalho na Colônia Santa Isabel? É só organizar a fila? Então, a energia que eu coloco também é extremamente importante. Além disso, quando eu estou num trabalho de amor, eu me conecto através da sintonia com todos aqueles que têm a mesma afinidade. Então, a energia que eu emprego aqui, eu posso estar contribuindo com todos os trabalhos da mesma natureza no mundo todo. Então, quando eu faço uma prece aqui, eu me conecto com todos aqueles que estão fazendo prece no mundo inteiro. Então, a minha responsabilidade nesse trabalho é participar de uma grande rede de amor que influencia o mundo inteiro. Ah, mas e se meu vizinho aqui, ele não participa de nenhuma tarefa, ele não faz prece? Só de estar próximo a mim, ele também recebe essa influência. Mas lembra que a gente vai para a tarefa com o nosso dragão e a gente chega lá, encontra um tantão de dragão? Jesus nos mostra um caminho de uma felicidade, mas não é a felicidade superficial, a felicidade passageira. Bem-aventurado em algumas Bíblias, como a Bíblia de Jerusalém, está escrito feliz, mas é uma felicidade divina, é uma felicidade muito maior do que a superficial. E Jesus diz: bem-aventurados os brandos, porque herdarão a terra. Ah, então se eu for branda, eu consigo viver bem na terra. Uma pessoa que tem o seu dragão pronto para atacar a todo momento, ele é brando? Não consegue, né? Então, ser brando tem a ver com eu aprender a lidar com o meu dragão. Eu aprender a acalmar o meu ego com todo carinho e todo amor. Eu aprender a não reagir. Eu aprender a agir. A abraçar com amor. Quando eu consigo me asserenar, quando eu consigo manter a calma, eu consigo viver bem na Terra. Ah, mas existe um outro passo. Jesus nos diz que bem-aventurados os que promovem a paz, ou pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bom, todo mundo é filho de Deus, concordam? Eu sou filho de Deus, todo mundo. Mas quando alguém olha para você e fala assim, mas você é a cara do seu pai, olha só, o olho é o mesmo olhar do seu pai. Você tem os traços do seu pai. Ser chamado filho de Deus é a gente conseguir trazer em nossos genes a assinatura do nosso pai. O pacificador, aquele que promove a paz, ele traz em seus traços
os genes divinos. E onde estão os pacificadores? No meio da guerra, óbvio. Onde eles são mais úteis. Então, se eu consigo, num primeiro ponto, ser branda, ou seja, ir numa tarefa com todos os meus desafios, com o meu dragãozão junto comigo, eu consigo manter a calma, eu consigo levar amor, eu já consigo herdar a terra, eu consigo viver bem na terra. Mas se eu vou além e eu consigo ser pacificador, um agente da paz, eu consigo trazer em meus traços genéticos a assinatura do meu pai, a assinatura divina. Então, quando a gente está no trabalho, eu começo a trabalhar a minha brandura, trabalhar ser pacífica. E aqui eu quero contar uma história para vocês. Eu contei para vocês que lá na colônia Santa Isabel, eu tenho o trabalho de organizar a fila, certo? Lá é uma fila na rua, muita gente... são 240 famílias que ficam lá, e há pessoas alcoolizadas, né? E um senhor me chamou a atenção. Ele chegou para mim e falou assim, completamente alcoolizado: eu não quero ficar na fila. Bom, tava o dragãozão dele lá, né? E o meu dragãozão doido para partir para briga, porque é assim, né? Ele já levanta a asa, você fala com ele: calma, fica tranquilo aí. E aí eu falei com ele, falei: olha, infelizmente o senhor vai ter que ficar na fila. Mas por que você não quer ficar na fila? Aí ele falou comigo assim, eu cheguei aqui 4 horas da manhã e realmente a fila começa a se formar lá às 4 da manhã. E a distribuição acontece às 9. E eu falei com ele assim, num tom de brincadeira, eu falei assim: mas esse horário o senhor já tomou uma? Que ele estava completamente embriagado. E ele falou assim: ah, menina, as pingas de hoje não são iguais às pingas de ontem. E eu ri e a gente começou a conversar. E, por fim, ele aceitou. Nessa conversa, ele foi ficando na fila e a fila andou e deu tudo certo. No outro domingo, né, no outro mês, ele não estava alcoolizado. E ele chegou para mim e falou assim: você viu que eu não bebi hoje? E eu falei assim: que bacana, estou impressionada. E ele me contou que ele não tinha mais, ele estava preocupado, que ele não queria mais ter arma em casa. E eu falei com ele assim que era uma boa opção, né? Ele não ter arma em casa. E ele me explicou que ele aprontava muito com a mulher e a mulher pegou a arma e atirou nele. E eu falei: não é seguro realmente o senhor ter arma em casa. E ele me falou como que onde ele mora era importante ter uma arma porque a polícia não chegava lá. Então, era uma forma dele manter a segurança dele, porque as pessoas entravam e roubavam tudo. E eu voltei completamente comovida e em dúvida até que ponto ele deveria ter arma em casa ou não.
É óbvio que não deveria ter, mas eu vivo numa situação em que, de uma certa forma, a polícia me resguarda. Como é a situação dele? E eu fiquei pensando nisso o mês inteiro, e no outro mês ele estava lá, alcoolizado. E nesse dia ele não tinha nenhum dente na boca. E ele me disse que estava muito mal porque tinha o neto dele ia nascer e ele não queria visitar o neto. E eu senti que esse neto era muito importante para ele. E eu falei, por que você não quer visitar o neto? Ah, porque o meu filho não gosta de mim. E aquilo foram tantas coisas que foram mexendo comigo, tantas coisas, que um determinado dia esse senhor parou de ir. E até hoje eu faço preces por ele. Certa vez, numa das minhas meditações, numa das minhas preces, eu tive uma informação de que ele já fez parte de uma família minha de encarnações passadas. É claro que não são todos que a gente encontra que são familiares. Mas no trabalho da caridade, nós começamos a entender o que é família universal, o que é que todo mundo é família. Achei muito interessante porque quando caiu a barragem lá em Brumadinho, todos aqui ficaram preocupados com o pessoal de lá, da colônia. E foi uma preocupação muito real. Todo mundo... E nós sossegamos quando a gente conseguiu falar com eles e ter notícias boas. Da mesma forma, quando teve muitas chuvas em Belo Horizonte e na televisão mostrava alagamentos e alagamentos, eles só sossegaram quando conseguiram falar conosco e ver que a gente estava bem. Então, pergunto para vocês, o meu trabalho é só organizar a fila? E quando falamos que eu trabalho no trabalho do Cristo, pensei muito quando eu estava fazendo esse estudo. Qual é o trabalho do Cristo? Qual é a grande obra dele? E eu descobri, para mim, que a grande obra do Cristo sou eu. A grande obra do Cristo é que eu seja uma pessoa melhor. E assim com cada um de vocês. A grande obra do Cristo é que cada um seja uma pessoa melhor. E melhorando de dentro para fora, nós melhoramos tudo que está ali fora. A gente leva amor, leva paz, leva tranquilidade para aqueles que necessitam. Às vezes a gente até leva arroz, feijão, mas o amor, ele começa a brotar dentro da gente. Então, quando a gente diz, eu estou trabalhando na obra do Cristo, a obra do Cristo é você. É que você seja uma pessoa melhor. E sendo uma pessoa melhor, os outros vão crescer junto. A gente leva todo mundo junto. Eu tinha separado aqui a carta de Paulo aos Coríntios, que fala que fora da caridade, que o maior, Peraí que eu estou emocionada aqui, só Eu trouxe a carta de Paulo aos Coríntios, que fala que sem o amor, sem a caridade,
nada faz sentido, né? Mas essa carta, primeira carta de Paulo aos Coríntios, ela é bem conhecida. Então, eu quis trazer algo um pouquinho diferente para vocês. E trouxe um mantra do grupo Seva Trio, que sempre que eu escuto, ele mexe muito comigo. E ele fala assim: vou abrir, o título é Eu Me Dou com Amor. Que é isso que a gente faz. A gente, quando vai num trabalho, nós vamos com amor, nos doar. Que é a grande doação, é eu me doar. E esse mantra fala o seguinte: vou abrir meu coração. É o primeiro passo, quando a gente se propõe a fazer um trabalho desse. Vou abrir o meu coração. Expandir o meu amor. Meu amor está dentro e eu vou expandir ele. Receber sem questionar tudo aquilo que o universo quiser me ofertar. Aquele que está desperto, ele está atento a tudo que o universo está dando para ele e recebe com muito querer, né? Sem questionar. Trago ao mundo o meu carinho. Abandono o meu sofrer. Muitas vezes a gente deixa a nossa dor de lado para levar esse amor, esse carinho ao outro. Procuro amar e compreender, oferecer o meu amor num eterno agradecer. Eu me dou com amor e eu recebo com amor. Vou viver na gratidão, seguir a paz como caminho, agradecer cada momento, me doar e receber, sem cobrança ou julgamento. Escolha amar sem mais querer. Amar assim é receber. Recebo a vida com amor. Me dou a vida com amor, pois assim somos um só. Eu me dou com amor e eu recebo com amor. O trabalho fraterno é esse doar sem esperar. E quando a gente se doa com amor, a gente também recebe muito com amor. E continuamos trabalhando nessa grande obra do Cristo. Então, eu vou um pouco mais cedo abrir aqui algumas perguntas e eu quero saber de vocês que participam de tarefa. Qual é o seu trabalho? Gente, obrigada. Obrigada. Mas já Tá. acabou? Você brilhou, minha querida. Ah, que pena, falta 5 minutos aí. São 20 e 24, Tati, tá cedo. Pode continuar mais de 15, tá? Tô aqui. Ai, pois é, mas eu queria ouvi-los. Vamos conversar. Tati, querida, a gente gostaria muito de agradecer, né, por esse estudo tão emocionante. Eu posso dizer assim, tão claro, tão sensível. E, como diz Ângela, você brilhou, né? E o que eu achei muito lindo é porque nas tarefas que a gente faz,
seja na casa espírita, né, seja em qualquer âmbito de tarefa que a gente se propõe a fazer algo, né, a gente, no primeiro momento, acha que a gente faz pelo outro. E a gente faz muito. Quando a gente coloca a nossa energia ali, a gente, claro que a gente está contribuindo, às vezes, pelo bem-estar do outro, mas é um trabalho muito maior conosco mesmo, porque aos pouquinhos isso ajuda também, além da questão de nos trabalhar intimamente, a dosificar um pouco o nosso dragãozinho interno, né, nosso ego, a se amar mais, porque nos entender mais, porque quando a gente começa a ter empatia pelo outro, compreensão pelo outro, isso também se reverte a nós. Então, é um trabalho duplo, né? A gente faz aqui dentro e passa para fora. Então, é um trabalho, quem sai ganhando nas tarefas somos nós. Então, é algo que é um trabalho de amor, realmente, né? Isso é muito bacana. No chat tem vários elogios e a gente queria saber se alguém gostaria de comentar, queria fazer alguma colocação. Pode abrir o microfone e falar. Ei, Tati. Olha, eu não preciso nem falar que a irmã Zona já falou que você brilhou, super brilhou. Lindo demais o estudo, emocionante. E é isso mesmo, né? Que são os dragões mesmo, né? Dragões, tiranossauros, a bicharada toda solta aí, né? Você falou da briga lá dos coisas, realmente tem sim. Tem, e eu nunca presenciei assim, uma briga, inclusive lá na escolinha, né? Atritos, assim, né? Inclusive também das pessoas que vão lá em busca, né, das doações e tudo. Mas é muito importante a colocação da gente num trabalho desse, né? Como você fala na fila, cada um tem a sua colocação, né? E tudo somado, né? Porque tudo junto é muito importante, porque senão não teria um trabalho, né? Cada um o seu papel na fila, o outro lá na sopa, o outro, né, como professora, o outro no cachorro-quente. Então, tudo isso, outro no bazar, né? No portão, né? Organizando lá, olhando para não furar a fila e tudo. Isso é tudo muito importante. E ao acordar realmente, às vezes, né, cada domingo, chuvoso, com frio, às vezes a gente acorda, né? Às vezes depende de carona, tem que chegar mais cedo, tanto para ir, para voltar. Então, isso é uma coisa muito importante, há muita doação de cada um de nós nessa tarefa. E isso é muito importante, né? Às vezes com dor, né? E a gente chega lá e quando a gente vê aquelas pessoas que vêm abraçar a gente com aquele carinho, aquela coisa, então muda, tudo muda, a história vira outra. Então, às vezes a gente está com problema, né? Qualquer problema que seja, e a gente volta para casa, volta mais cansada, às vezes volta arregaçada, né? Então, mas volta com outro astral, outro pensamento. Então, é doação. A doação é, não dá nem para mensurar. Porque quem faz um trabalho desse, com o coração mesmo, sem pensar no que vai ganhar depois, né? Faz porque ama, é diferente, é muito diferente. Eu não chamo isso de caridade, eu chamo isso assim de amor mesmo, de doação, sabe? É uma coisa que a gente faz. Eu acho que caridade, quando a gente vai fazer alguma coisa assim, é, você vai assim
que a gente fazia para nossa mãe, quando a gente ia passar vassoura na casa, para não levar uma chinelada. Acho que aquilo assim era uma caridade que a gente fazia com a gente, para não levar uma traulitada. Mais ou menos assim, né? A gente ia fazer, vai lá comprar o pão. Mas isso assim, e outras coisas que a gente faz, só estou dando assim, um exemplo assim. Acho que esse tipo de amor que a gente faz mesmo, aí isso assim, é uma doação espontânea, né? E esse mantra aí que você botou aí, isso é lindo demais. Então, o que você contou também do senhor lá, agora eu também fiquei preocupada com ele. Tomara que ele esteja bem, né? A história dele, assim, de tantos outros, né, que a gente vê que E tá chegam lá, né? certo, sabe? Ele falava comigo assim, alcoolizado, sem nenhum dente na boca. Ele falava assim: Ô menina, você não esquece de mim, É, né? Era tão bonito. é, Mas é esse amor incondicional que a gente vai aprendendo nesse trabalho, né? Essa é, tarefa. Ó, é. ó, Tati, Deixa eu falar. Obrigada pela oportunidade, Tati. Tirar desculpa aqui os... interromper, Rosana, você estava falando? Você Não terminou? interrompeu, não, já terminei. É bom Tá interromper bom, mesmo, senão eu esqueço e vou embora. não tem problema não. Quando a Tati falando da energia, né? Eu lembrei desse filme aqui, ó. Não sei se vocês conhecem. Traduzido em português ficou O Sabor da Paixão, mas na verdade ela descreve essa situação toda da energia, do ego, de tudo que... Depois eu vou passar o filme para vocês por escrito. Basicamente a moça foi para o Japão sem falar uma palavra em japonês e queria aprender a fazer o famoso ramen, que é aquele macarrão típico, né, do japonês lá. E aí ela chega querendo que o cara desse um emprego para ela já na cozinha. Quer dizer, eu decido o que eu vou fazer. Olha só, primeiro ego aí, né? Eu decido o que eu vou fazer primeiro. E ele mandou ela lavar o banheiro. E ela ficou emputecida, vamos dizer assim, né? E ela não queria, ela achou aquilo uma humilhação muito grande, ela queria fazer o macarrão, ela queria aprender o macarrão. E eles não falavam, ele não falava a língua dela, nem ela falava a língua dele. Mas basicamente ele fez ela galgar caminho por mim até chegar na cozinha, né? E aí quando ela chega na cozinha e ele tenta fazer o macarrão, ele fala, não tá certo, não tá certo, não tá certo. E ela não conseguia chegar a fazer o macarrão do jeito deles. Ele levou ela para a mãe dele para ver se ele aprendia alguma coisa, tentou de tudo. Aí, num dado momento do filme, eu acho que ela perde a namorada larga ela fica sozinha, ela não consegue falar com a família dela, se sente muito sozinha. E aí ela está fazendo macarrão lá na cozinha, e aos prantos, assim, chorando sozinha, né? E aí o japonês só olha para ela lá e vê ela fazendo macarrão misturando os ingredientes, chorando. Aí ele só ficou olhando assim, né? Vamos ver o que isso vai dar, né? E aí ele foi servindo os macarrões no restaurante dele. E de repente todo mundo começou a chorar, comia o macarrão, começava a chorar. Aí ele falou, agora ela aprendeu. Por quê? Porque agora ela colocou sentimento, agora ela se colocou na coisa, né? E aí até o mote do filme o ingrediente que faltava era o amor, né? E aí ela aprende a fazer o macarrão e na vez seguinte ela consegue colocar mais, se envolver mais, a ponto dela colocar a energia que ela quisesse ali no macarrão, e a ponto do cara adotar ela como filha, porque o filho não quis seguir a carreira do restaurante. Ele foi estudar, fazer faculdade e não quis, mas ele adotou ela como filha. Então, assim, eu achei muito bacana, primeiro, igual você falou, o ego, né? Ela chegou já querendo ir dali para o topo. Eu decido o que eu vou fazer, né? Então, assim, respondendo essa pergunta, o meu trabalho é o autotrabalho. É trabalhar em mim mesma. O primeiro trabalho é trabalhar em mim mesma. Então, é isso. Então, depois eu passo o nome do filme para vocês e no grupo lá, e vocês assistem, que vale muito a pena. Bom, obrigada e parabéns. Estava muito boa a palestra hoje. É isso mesmo. O trabalho maior do Cristo é esse, é a gente, né? Então, não importa se eu estou ali cuidando da fila, não importa se eu estou cortando o pão do cachorro-quente, não importa, né? Tudo é oportunidade de trabalho e de crescimento.
né? Oi, Tati. Foi muito boa a sua palestra, como sempre, né? Todas elas têm uma intuição excelente, né? E essa questão desse feeling, né? De estar falando e se emocionar com a vivência lá, né? E todo o trabalho ele é importante, né? Eu fiz um estudo sobre cooperação e, assim, é uma engrenagem, né? Qualquer pecinha que falta, faz falta, né? Qualquer coisa que acontece que a gente perde, se não tiver a pessoa que organiza a fila, ela, de uma certa forma, ela harmoniza já, né? Já começa a harmonizar o trabalho lá na fila, né? Na hora que as pessoas estão chegando. E todo esse trabalho, a gente pensa que a gente está ajudando, mas a gente está sendo ajudado, né? Nós estamos nos trabalhando. E todo o processo de ajuda que a gente faz, a gente tem que chamar de cooperação, né? A gente está sendo tratado também, né? Porque a espiritualidade também está olhando a gente, né? Quando a gente dá um passe, primeiro a ser tratado, somos os passistas, né? Nós recebemos o tratamento primeiro, para depois passar a energia para outro, né? E essa questão da energia é muito importante, porque a gente percebeu essa energia em você agora, né? Como que você conseguiu voltar lá, né, naquela situação, desenhá-la e reviver as emoções de estar lá, né? Muito bom, foi muito bom sua aula, gostei demais mesmo, viu? Deus continue te iluminando do jeito que você está sendo. Obrigada pela palestra. Obrigada, gente. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês, viu? E nem teve nervosismo, viu, Tati? Eu tava tranquila, serena, deslizando assim perfeitamente. Brilhou, como diz a nossa amiga aí. Bom, Janine. E ainda Mas tem a mocinha aí que corre na frente para atender a porta, né? O interfone. Sua companheira mor aí, te dando força. trabalha junto. É. Gente, eu queria assim agradecer muito a todos que participaram, se envolveram, doaram energia para esse workshop acontecer. Ele agradecer também o plano espiritual que coordenou tudo, porque a gente acha que é a gente que faz e não é. Tem muito, a gente faz também, mas tem muita coordenação. O trabalho ele começa a perder importância quando ele começa a ganhar um nome. Ah, é o trabalho de fulano. Não, é o trabalho do Cristo, é o trabalho de todo mundo, né? Então, isso é eu só tenho a agradecer para todos os que trouxeram estudo para esse workshop, todos que participaram, e que venham outros, né? Agradecer muito. Amiga Tati, mais uma vez faço das palavras de todos aqui no chat, que você já leu, todo o carinho, né? Sinta-se abraçada, né? Por essa vibração aí que todos estão emanando. Queremos agradecer imensamente e fechou com chave de ouro, não é verdade, gente? Acho que todo mundo concorda. E realmente essa vibração de amor a gente está sentindo, né? Cada um à sua forma. Eu estou sentindo aqui, até agora, essa energia boa, essa energia do acolhimento, da união, né? Da busca, do aprendizado, da vontade. Porque é isso daí mesmo, né, gente? A gente alia isso tudo, trabalhando individualmente, mas coletivamente também, em prol do nosso melhoramento e do mundo, na verdade.
e que a palavra que você falou muito, a Aline falou, Célia, todo mundo colocou aqui, é a questão do amor, né? Que possamos temperar nossa vida com amor. Todas as nossas ações, pequeninas, mas que seja com a nossa contribuição. Então, gostaria, se não tiver ninguém para colocar, fazer alguma pergunta ou fazer alguma colocação, nós vamos fechar o estudo com a oração. Então, vamos agradecer ao Pai pela sua infinita bondade de nos ensinar diariamente, de não nos deixar sozinhos, perdidos na imensidão dos nossos sentimentos, pensamentos. Muito obrigada, amado Pai, que possamos a cada dia pacificar o nosso ego, desenvolvendo o amor que existe em nós, para que a flor possa nascer e que cada um possa receber a sua dose de amor, para que os corações mais endurecidos pelo sofrimento e pela dor possam receber essa dose de amor, de carinho, de compreensão. E assim se transformar, se melhorar, se transmutar. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eternamente. Muito obrigada, Senhor. Muita paz a todos e muito obrigada pela participação de todos. Fiquem com Deus. Obrigada a você, gente. Boa